Homogêneas e heterogêneas. A água, por exemplo, é uma mistura homogênea. A gente não vê os componentes que tem na água, mas nós sabemos que a água, até pela fórmula dela H2O, é uma mistura de hidrogênio, oxigênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então tem componentes, tem uma mistura, mas nós não vemos a olho nu, porque nem sempre a gente vê os componentes da mistura como a vitamina que a mãe de Jéssica preparou, quando bate ela fica... você sabe que tem uma mistura, porque botou banana, botou leite, mas quando bate, ela fica líquida, ela fica, uma só. Então a água é um tipo de mistura homogênea, porque a gente não vê os componentes. Agora olha só, eu coloquei aqui água e óleo. Olha a diferença que a gente vê no copo, que ela tem uma parte água, uma parte óleo. Então aqui é um exemplo de mistura heterogênea, porque os componentes, eles não se misturam. Você vê os componentes, olha só, você vê a água separada do óleo. A mesma coisa se eu coloco no chá, que aqui é um chá, pedras de gelo. Você não consegue identificar aqui a parte que é chá e as pedras de gelo. Então os componentes, eles não se misturam. Então essas duas misturas aqui são exemplos de misturas heterogêneas, porque a gente consegue identificar os componentes a olho nu, a gente consegue ver. Já tem outras como a água que a gente só consegue ver através de microscópio, a gente não consegue ver a olho nu. Então ela é uma mistura homogênea. E essas duas aqui já são misturas heterogêneas. Agora olha só, continuando o nosso assunto, vamos ver o que é solúvel em água e o que não é solúvel em água. Se eu coloco água com açúcar e a gente mexe, olha só, a água com açúcar, ela é solúvel em água, porque o açúcar dissolveu na água. A mesma coisa o sal. Se eu coloco o sal e mexo, mexo bem, ele vai dissolver. O açúcar e o sal, eles são solúveis em água. Ele vai dissolver. E a gente não consegue, porque o sal ele fica mais branquinho, mas depois ele vai ficar transparente do mesmo jeito. Mas olha só, tanto a água com sal como a água com açúcar, elas são solúveis em água, elas dissolvem. Então são misturas homogêneas, porque a gente não consegue identificar os componentes porque estão misturados. Agora olha, e você não consegue ver a olho nu onde está o sal, onde está o açúcar, mesmo que fique no fundo, mas a gente não vê porque já dissolveu. Mas já a água com óleo, ela não é dissolúvel em água. Veja que o óleo ele fica na parte de cima e a água na parte de baixo. Então, eles não dissolvem, eles não são solúveis. Então, é uma mistura heterogênea e ela não é solúvel porque a gente consegue identificar olho nu, a camada de óleo e a camada de água. Vocês gostaram das nossas misturas? Então hoje foi nossa aulinha de ciências falando de mistura para vocês. Qualquer dúvida, a tia Dani está aqui para responder. Beijos e até os próximos vídeos com mais novidades, mais coisas interessantes para vocês.